TVC, a TV do Correio da Manhã. Está no ar mais uma edição ao vivo do programa original. Hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro. E a chuva continua na região sudeste, na região serrana. Vamos falar também aqui das chuvas na Bahia, dos desastres lá e da verba que o governo federal liberou para a Bahia, isso mesmo. Temos muitas notícias, temos informações e ainda, que é diferente, tá, gente? Notícias de informações. Notícia é o que a gente prepara aqui, informação que os telespectadores vão mandando. E tem muita coisa boa para acontecer aqui no programa. Obrigada desde já pela sua audiência, pelo seu carinho. Ontem eu estive em Nova Friburgo, fui muito bem recebida lá. Quero deixar um abraço para a Dani Ed, lá da Secom de Nova Friburgo, e toda a equipe, a Priscila, enfim, toda a equipe lá. Esqueci agora o nome de todo mundo, mas fica um abraço para toda a equipe da Secom de Nova Friburgo e também para os telespectadores sempre ligadinhos aqui no programa original. Bem, o governo do estado do Rio de Janeiro abriu ontem, segunda-feira, dia 10, mais 3 centros de testagem para a Covid-19, ampliando a capacidade na rede estadual para 3.000 testes por dia. Uma unidade é no estádio Célio de Barros e outros 2 centros estão instalados. Um no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, e outro no posto do IESERJ do Maracanã. Vamos conferir. O atendimento será com agendamento online em todos os pontos para evitar aglomerações e com marcação disponível pelo site da Secretaria Estadual de Saúde. As vagas estarão abertas sempre para os 3 dias seguintes. Na última sexta-feira foram abertos centros de testagem junto às unidades de pronto atendimento de Bangu, Campo Grande 2 e Jacarepaguá na Zona Oeste Tijuca, Penha e Marechal Hermes na Zona Norte. O atendimento é de segunda a domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde. O centro de testagem do Célio de Barros está atendendo inicialmente 500 exames por dia. No IESERJ Maracanã, 200 por dia. Esses locais estão funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Apenas neste primeiro dia, o atendimento começará às 10 da manhã. Já o centro do Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, o atendimento é de segunda a domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde, com capacidade de 200 testes ao dia. É isso aí. E são oferecidos testes rápidos de antígeno e também RT-PCR para monitoramento do cenário epidemiológico. Todo mundo sabe que os casos aumentaram bastante com a nova variante, com o Ômicron. Pacientes com sintomas moderados a graves, como febre acima de 37,5 e dificuldades respiratórias, aí já é outro local. Eles devem procurar diretamente uma UPA ou emergência hospitalar, onde realizarão o teste e passarão por atendimento médico para avaliação do quadro de saúde. As 28 UPAs do estado também estão fazendo atendimento e testes para casos moderados e graves da doença. Pessoas que testarem positivo para a Covid-19 devem fazer isolamento de 7 dias a partir do primeiro dia de sintomas, né? Todo mundo lembra que antes a pessoa tinha que ficar isolada aí pelo menos 14 dias, né? Bem, vamos continuar nesse tema da pandemia, porque não tem muito como fugir, vamos continuar nele. A alta de casos de Covid-19 após a chegada da variante Ômicron, a média móvel subiu para 735% com relação a 2 semanas atrás. Tem causado transtorno no setor aéreo do país. Como assim, Beth? Bem, somente ontem, segunda-feira, a companhia aérea Azul cancelou ao menos 91 voos. A empresa confirmou um aumento de infectados entre os tripulantes. A Latam, por sua vez, precisou desmarcar ao menos 52 decolagens na segunda-feira, ontem também, que se somaram a outros 69 voos afetados na última semana. Então, realmente é muita coisa por conta do aumento dos casos. E ainda falando de pandemia, gente,
A implantação de autotestes para a detecção da Covid-19 está sendo avaliada pelo Ministério da Saúde. O autoteste, preste atenção, nós falamos primeiro do teste, né? A pasta afirmou que estuda as especificidades deste tipo de exame e que deve pedir registro da Anvisa ainda nesta semana para o autoteste, sempre frisando ali o autoteste. Países como Estados Unidos e Reino Unido já utilizam os testes que podem ser realizados em casa. A inclusão da modalidade tem sido debatida entre pesquisadores e profissionais da saúde diante do aumento de casos devido à variante Ômicron. A gente sabe que essa variante ela é muito contagiosa e ela vai se espalhando muito rápido, né? E para a gente fechar esse bloco de assuntos sobre a pandemia, vamos falar da Pfizer. Isso mesmo, o presidente executivo da Pfizer, Albert Bourla, afirmou que provavelmente será necessária uma vacina contra a Covid-19 redesenhada para combater especificamente a variante Ômicron. Segundo Bourla, o laboratório pode ter doses prontas até março, ou seja, daqui a 2 meses. O executivo disse ainda que a imunização contra a doença, eventualmente, pode ser anual para a maioria das pessoas e alguns grupos de alto risco podem receber injeções com maior frequência. Bem, é uma polêmica muito grande, tem muita gente que não acredita na vacina, tem muitas pessoas que acham que a vacina foi feita às pressas. Então, tem toda essa polêmica em torno da vacina que já foi aplicada em todo o mundo e agora essa nova para combater especificamente a Ômicron. Mas, polêmica à parte, acredito eu que os pesquisadores estejam se empenhando, porque a gente precisa frear. A gente precisa frear não só com vacina, a gente precisa evitar aglomeração, usar máscara, álcool em gel, distanciamento é fundamental. Se a pessoa estiver gripada, fique em casa, se não puder ficar em casa, que fique com a máscara para não estar passando isso para outras pessoas. Então, assim, é um assunto que atinge a todos, não tem como a gente fugir. Bem, vamos mudar agora de assunto, deixar um pouquinho, por enquanto, a pandemia de lado e vamos falar de um assunto que também tem sido manchete em todo o país, principalmente região sudeste, por conta das chuvas, né? E o governo federal libera mais de 9 milhões e 500 mil reais para 12 cidades baianas atingidas pelas fortes chuvas, isso lá no Nordeste, tá, gente? É porque nós estamos aqui na região sudeste, falei muito das chuvas, vamos falar ainda hoje de Teresópolis, vamos falar das chuvas em Petrópolis, mas agora eu dei um pulinho para a região Nordeste, porque todo mundo sabe que a Bahia está sofrendo muito. Os recursos serão utilizados para ações de resposta aos prejuízos causados pelas chuvas que ocorrem desde novembro do ano passado, lá no estado. Vamos conferir na reportagem de Roberto Wagner. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, autorizou o repasse de 9 milhões e meio de reais para mais 12 cidades baianas atingidas pelas fortes chuvas que ocorrem no estado desde novembro. Com a liberação publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 10 de janeiro, as cidades de Itambé, Ubaíra, Brejões, Conceição do Almeida, Laje, Itacaré, Venceslau Guimarães, Cravolândia, Vitória da Conquista, Aurelino Leal, Ibicaraí e Ibicuí vão poder atender a população afetada pelos desastres naturais. A maior parte dos recursos liberados será destinada à Vitória da Conquista, onde mais de 22 mil pessoas serão atendidas. Serão mais de 1,5 milhão de reais para as ações de resposta do município. O coronel Alexandre Lucas, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, explica como os recursos podem ser utilizados. Os recursos da Defesa Civil Nacional podem ser empregados de 3 formas: socorro da população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de infraestruturas danificadas pelo desastre. No caso das cidades baianas, haverá aquisição de cestas de alimentos, água mineral, kits de higiene, limpeza, dormitório e colchões. Algumas cidades vão receber ainda verba para combustível. As solicitações de reconhecimento de situação de emergência e de repasse de recursos devem ser feitas pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. A ferramenta pode ser acessada em s2id.mi.gov.br. Para saber mais sobre as ações do Ministério do Desenvolvimento Regional em Proteção e Defesa Civil, acesse mdr.gov.br. Bem, quem acompanha os noticiários do país sabe que a situação na Bahia não está fácil desde novembro, então a ajuda é muito bem-vinda mesmo. Bem, agora vamos voltar aqui para a região serrana, vamos falar de Teresópolis, isso mesmo.
porque foi registrada na noite desta segunda-feira queda de barreira no Vale da Revolta, no quilômetro 84 da rodovia Rio-Bahia BR-116-RJ. Um carro com 2 passageiros foi atingido pelo material deslizado. As 2 vítimas foram atendidas pelos bombeiros e passam bem, já tendo sido liberadas ontem mesmo. A Defesa Civil Municipal enviou 2 equipes ao local para avaliar os riscos. 8 famílias foram desalojadas temporariamente de suas residências na noite de ontem pela Defesa Civil, que retornou ao local para uma avaliação mais detalhada das condições do trecho. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social também está prestando atendimento às famílias. A rodovia foi interditada entre o quilômetro 83, Meudon, e o quilômetro 89, Soberbo, e o trânsito foi desviado pela Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal com apoio da CRT. Equipes da concessionária vão efetuar a limpeza das pistas, mas devido à continuidade das chuvas, a CRT informa que não há previsão para a liberação do tráfego. Para quem segue de Teresópolis para o Rio de Janeiro ou vice-versa, o tráfego está normal. A CRT informa aos usuários que informações sobre as passagens de veículos na região podem ser obtidas pelo telefone. É bom anotar, gente, porque se você está indo para lá agora, de repente já liberou, tá? Que essa informação de um pouquinho mais cedo. Anotem o telefone, 0800 02 10 278, tá bom? O município continua em estágio de atenção devido aos acumulados de chuva. Fique atento aos alertas via SMS, sirenes do sistema de alerta e alarme. Em caso de emergência, claro, ligue o 99 Defesa Civil. Bem, e ainda hoje a gente vai falar das chuvas aqui em Petrópolis também, que não tem dado trégua. Os telespectadores têm mandado muitas imagens, deslizamento, árvore que caiu, via obstruída. E tem também aí o relato da prefeitura mostrando que tem trabalhado. Então a gente vai mostrar aqui um apanhado, um pouco de tudo. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O que vou levar na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Um bom caminho se faz com amor. Todo dia é dia de Bramilizar. Ovos brancos com 20 unidades, R$ 6,99. Banana d'água, quilo, R$ 2,99. Laranja pera ou limão, quilo, R$ 1,00. todo dia é dia de Bramil. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Agora temos uma boa notícia para os bombeiros e policiais militares do estado do Rio de Janeiro e suas famílias, claro, né? Porque remuneração, ajuste no salário, gratificação, tudo é muito bem-vindo.
O governador Cláudio Castro anunciou nesta segunda-feira o aumento da gratificação de regime especial de trabalho, conhecido como GRET, para praças do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Com isso, mais de 46 mil militares ativos passarão a ter direito a uma gratificação correspondente a 150% do soldo já na folha salarial de janeiro, que será paga em fevereiro. Vamos acompanhar. A medida atende a uma reivindicação antiga da categoria e será implementada de uma só vez por decreto. Atualmente, a GRET de praças é de 122,50%. Cláudio Castro confirmou o aumento para os PMs e bombeiros durante reunião com deputados da Assembleia Legislativa do Rio no Palácio Guanabara. O encontro contou com a presença dos secretários de governo Rodrigo Bacelar, da Casa Civil Nicola Mittioni, de Defesa Civil, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Leandro Monteiro e de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Marinho. Por óbvio, temos muitas demandas. Eu só queria colocar que o avanço nos últimos tempos foi absurdamente significativo. Absurdamente significativo. Eu não me recordo em governos que tenham tido um avanço tão significativo. Todas as promessas que foram feitas por mim, foram cumpridas. Acho sim que hoje é um dia de muita vitória, hoje é um dia histórico para os militares. Eu já tinha dito que a gente não trataria outras coisas hoje, que a gente abriria o diálogo, e essa comissão vai ser a grande abertura do diálogo. Então é sim um dia de vitória. Queria reiterar que mais uma vez eu estou cumprindo tudo que eu disse que faria. Esse projeto não trata de reforma de previdência. Esse projeto é um projeto de seguridade social. Não há nenhuma natureza de reforma de previdência aqui. Não foi feito, eu não mexi em nada na previdência dos militares. Quando nós fizemos a reforma da previdência para o regime de recuperação agora, eu tirei na marra todos os militares. Com a nova legislação, o auxílio fardamento passa a ser considerado verba de caráter indenizatório e não será mais concedido aos militares como empréstimo. Além disso, o PM ou bombeiro ativo que for responsável por criança com deficiência física ou intelectual terá direito a um adicional de 20% no soldo. Isso mesmo, e pelo texto, os militares ativos, inativos e pensionistas terão a garantia de pagamento da gratificação de tempo de serviço a partir já de 1º de janeiro, como eu falei, recebe em fevereiro. Será paga ainda uma indenização militar inativo de valores referentes a férias e licença especial não tiradas no tempo em que estava na atividade. Para ter direito ao benefício, o prazo é de 5 anos, a contar da data da passagem para a inatividade remunerada, ou seja, dali quando o militar trabalhou até a aposentadoria, no caso a inatividade. Então, espero que todos tenham entendido. Como eu disse, é uma boa notícia, né? Bem, vamos continuar aqui com as nossas notícias, o programa original, você que ligou agora, hoje é terça-feira, dia 11, estamos ao vivo, você pode participar, já a gente vai falar das chuvas, pode participar pelo Facebook, fazendo seus comentários, tá bom? Bem, na manhã do último domingo, a Prefeitura de Três Rios entregou para a população do Monte Castelo um novo espaço de lazer. Trata-se da quadra poliesportiva João Afonso Campos, lá no bairro do Espinhaço. A Secretaria de Obras e Infraestrutura do município praticamente construiu uma nova quadra. De acordo com o secretário Ricardo Monteiro, que também é engenheiro civil, o piso teve que ser elevado em 50 centímetros para evitar que as águas das chuvas invadam a quadra, como era antes da reforma. Também foi implantado um playground, novos bancos, mesas e uma academia de ginástica ao ar livre. O local também recebeu nova iluminação, tinta especial no piso que proporciona maior durabilidade, cobertura, alambrado e rampa de acesso com implantação de piso tátil para pessoas com deficiência. Após a cerimônia, a Secretaria de Esportes e Lazer, lá de Três Rios, realizou um mini torneio de futsal com a criançada. Deve ter sido bem divertido. Bem, vamos mudar totalmente agora de assunto. Nós falamos aqui no original, para quem acompanha, sobre o RJ Pet, isso mesmo.
falamos sobre... tem uma meta aí que o governo do estado colocou e a gente está torcendo muito para essa meta acontecer, que é de 100 mil castrações, isso mesmo. Desde o lançamento do projeto RJ-PET, em 1º de dezembro do ano passado, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do estado alcançou o número de 10 mil castrações. Em uma ação inédita, o estado já começou a castrar cães e gatos resgatados por protetores independentes, ONGs e pessoas físicas. Em todo o estado do Rio de Janeiro, serão 100 mil animais castrados até o fim de 2022. Só na cidade do Rio já foram 2.200 castrações e as outras 7.800 foram realizadas nos municípios do interior do estado. Bem, se eu não me engano, tem mais informações aí na nota. Vamos rodar. Vê aí se tem. Se não tem, eu vou dando as informações aqui, tá tudo certo. Não tem não? Então deixa eu dar as informações. Então, como eu disse, 7.800, né, para serem realizadas nos municípios do interior do estado. Cabo Frio, por exemplo, zerou a fila do canil municipal. Coati zerou a fila no município. Agora as castrações estão chegando também à Baixada Fluminense. Os municípios da Baixada nunca foram assistidos por castrações gratuitas. Para participar, basta fazer o cadastro através do e-mail rjpet, tudo juntinho, @agricultura.rj.gov.br. Lista de documentos necessários se você quer castrar o seu animal, pelo estado, de graça, tá? Documento de identidade com foto, comprovante de residência no estado do Rio de Janeiro, documentos que comprovem a prática de protetor, declaração de um médico veterinário reconhecendo o trabalho do protetor realizado, dados completos do local de acolhimento dos animais, telefone e e-mail. Então, isso aí tudo certinho, tá bom? Bem, vamos mudar de assunto, sair de animais, que é um assunto que eu gosto muito, mas vamos falar agora de um assunto que interessa muitas pessoas, a mim, a você, pelo menos todo mundo que dirige, né? Quem tem CNH, fica ligado. Bem, a nova CNH começa a ser emitida já em 1º de junho deste ano. Calma, não precisa ninguém sair correndo desesperado, aí vou trocar, eu quero a nova. Não, isso vai ser naturalmente. A sua CNH venceu, você vai trocar. As exigências para tirar a habilitação permanecem as mesmas. Mudanças valem para a primeira CNH e também para a renovação. Vamos conferir na reportagem de Nayane Carvalho. A nova versão da Carteira Nacional de Habilitação começa a ser emitida a partir de 1º de junho deste ano. A nova CNH deve trazer mais segurança, modernidade e requisitos internacionais ao documento. O especialista em trânsito, Arthur Moraes, explica que o documento será mais seguro. Para dificultar a falsificação dessa carteira de habilitação, tanto também para os motoristas quanto quem estará fiscalizando, vai ter informações úteis dizendo qual veículo que o motorista está habilitado a conduzir e se há alguma restrição médica, por exemplo, se ele necessita de utilização de correção visual. As exigências para tirar a CNH permanecem as mesmas. O interessado deve procurar o DETRAN do seu estado. O documento permitirá a inclusão do nome social e da filiação afetiva do condutor que assim desejar, em cumprimento às determinações legais. Terá o código utilizado nos passaportes, o código internacional, permitindo que o condutor possa embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. A mudança vale para novas habilitações e CNH que serão renovadas a partir de 1º de junho. Mas é bom deixar claro que não precisa haver uma correria para fazer essa mudança. Ela será feita gradualmente quando a pessoa for tirar a sua carteira de habilitação ou quando for renovar a carteira de habilitação. De acordo com o Código de Trânsito brasileiro, dirigir com a carteira vencida há mais de 30 dias configura infração gravíssima e gera uma multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação. Como eu disse, ninguém precisa sair correndo, né? E foi muito engraçado, porque 1º de junho começa a valer a nova, né? Aí eu já, desesperada, deixa eu ver quando vence minha carteira. E fui lá na bolsa, peguei. Quando eu olho a minha carteira, vence 1º de junho de 2022, gente. Muita coincidência. Então já terei a carteira nova. Bem, no próximo bloco o assunto é sério, hein? As chuvas em Petrópolis, vamos dar aqui as notícias da Defesa Civil e as informações também dos moradores de alguns bairros. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou, o que vou levar na memória.
todas as grandes lições. O que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus, um bom caminho se faz com amor. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Todo dia é dia de Bramilizar. Ovos brancos com 20 unidades, R$ 6,99. Banana d'água, quilo, R$ 2,99. Laranja pera ou limão, quilo, R$ 1,00. Todo dia é dia de Bramil. Voltamos e vamos falar agora das chuvas em Petrópolis e o que a Defesa Civil está fazendo e também a Prefeitura, né? Que está atendendo famílias, realizando limpeza e desobstrução de vias afetadas pelas chuvas. Com chuva ao longo de toda a madrugada, as equipes da Prefeitura de Petrópolis atuaram em diversas frentes. A Defesa Civil realizou 15 atendimentos durante a noite. Até amanhã desta terça-feira, dia 11, foram 9 deslizamentos, 5 quedas de árvore e uma avaliação de muro. Gente, esse é o boletim mais recente, tá? Agentes da Condep, Enel e Corpo de Bombeiros foram acionados para dar suporte no corte e remoção de árvores, restabelecimento de energia elétrica e limpeza de vias. Com essas, o município, que ainda está em estágio de alerta, ultrapassa 270 ocorrências, das quais 177 são de deslizamentos. Aqui são dados oficiais, tá? A Prefeitura de Petrópolis mantém efetivo reforçado para o suporte ao longo do dia de hoje, terça-feira, tendo em vista a previsão de pancadas de chuva intensas com rajadas de vento nos períodos da tarde e noite. Então, preste atenção se você estiver na rua. Bem, por conta das ocorrências registradas durante a noite, 6 famílias que tiveram as casas afetadas por deslizamentos nos bairros Caxambu e também lá em Secretário, foram orientadas a buscar acolhimento em casas de familiares ou vizinhos. A equipe de engenheiros da Defesa Civil continua o atendimento nas localidades com a realização de vistoria técnica para avaliar as condições estruturais dos imóveis. Então, isso aí que vocês estão vendo, muitas das vezes são imagens também que os telespectadores mandaram, tá? Nem todas são imagens oficiais, não. Vou abrir aspas aqui, que é uma fala do Tenente Coronel Gil Kempis. Ele disse o seguinte: seguimos com atendimento a algumas ocorrências registradas ao longo da noite. É importante que as pessoas sigam nossas orientações e não coloquem suas vidas em risco. Atuamos com todas as nossas equipes de prontidão e estamos com todo o suporte do governo, que nos garante agilidade na conclusão de cada laudo. Fecha aspas. Palavras aí do secretário de Defesa Civil, que esteve aqui no programa e foi muito esclarecedor o que ele falou aqui, mas seguimos porque, como eu disse, gente, esse boletim é o mais recente, tá? Além da orientação das famílias que precisam sair das residências interditadas, preventivamente durante a madrugada, os agentes atuaram também em parceria com profissionais da Condep,
Enio e agentes do Corpo de Bombeiros para realizar a limpeza das vias afetadas por deslizamentos e quedas de árvores em localidades como, vou citar algumas aqui, Avenida Barão do Rio Branco, Quarteirão Brasileiro, Estrada da Saudade, Carangola, Araras, Valparaíso e Quitandinha. Bem, gente, o que eu estou falando aqui para vocês são informações oficiais. Claro que a gente também tem aqui alguns telespectadores falando que algumas situações não foram resolvidas, mas vou continuar aqui com a informação oficial. Até o momento, a Defesa Civil interditou 57 residências e 180 pessoas estão sendo atendidas pela Secretaria, pela Assistência Social. Para hoje, dia 11, está mantida a previsão de chuva intensa, principalmente no período da tarde. Amanhã, dia 12, quarta-feira, o dia será de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva moderada forte, podendo ocorrer de forma isolada durante a tarde e a noite, com diminuição da intensidade no período seguinte. Então, vamos ficar alertas. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta às atualizações dos boletins e alertas que podem ser emitidos. Em caso de emergência, gente, o telefone é 199 e deve ser acionado. Beth, eu quero mais informações, eu quero outras informações, então você pode também ir nos sites, aí site da Prefeitura, Defesa Civil, tem outros canais aqui, a gente vai sempre emitindo o boletim mais recente. Bem, voltando aqui para mim, a gente ainda tem um tempinho, dá para comentar, tem também os telespectadores, né, que vão comentando, falam, olha, no meu bairro aqui ainda não foi resolvido e tal. Tem gente, tem um poste aqui que está tombando, a pessoa falou que esse poste fica no final da rua Nelson Silva e ela diz que vai tombar a qualquer momento. Eu recebi aqui, mas não deu tempo de passar para a produção do poste, né, produção? Te passei um poste assim que está tombado, acho que não deu tempo. E tem outras vias que as pessoas estão pedindo socorro. Está falando que em Nogueira, está falando que também no Quitandi, Amazonas, ou Nogueira, enfim, tem muitos relatos aqui, e inclusive quem estiver acompanhando pode mandar, se não der tempo da gente mostrar agora aqui, a gente mostra. Ah, esse aí, ó, esse aí o pessoal está reclamando. Esse aí é na rua Nelson, obrigada, produção. Isso aí é na rua, ó, vou falar aqui, se o pessoal que mandou estiver acompanhando, foi o que eu falei, isso é informação, é final da rua Nelson Silva, diz que vai tombar a qualquer momento, então pedir a Enio, pedir a quem é de direito, ver essa questão aí do poste que está perigoso. E tem outros relatos também, né, então tem muitas fotos, inclusive algumas aí que eu mostrei para vocês, tem os moradores falando, e tem também o trabalho sendo realizado. Tá? Muitas das fotos que eu mostrei ali, algumas do trabalho sendo realizado e outras de telespectadores, quem mandou sabe, pedindo. E eu estou mostrando aqui, se ajudar de alguma forma, né? Porque a gente sabe que são muitas ocorrências. Então, nem sempre vai dar tempo da equipe estar em todos os lugares, mas é importante que, mesmo que demore um pouquinho, mas que vá até o local. Bem, esse foi o último boletim que chegou para a gente, pouco antes de 1 da tarde. Se chegar um outro enquanto nós estivermos ao vivo, mas eu acho difícil porque eles vão emitindo de tanto e tantas horas, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, porque no próximo bloco, gente, eu tenho um vídeo muito bacana de uma entrevista do colega jornalista, do Felipe, se eu não me engano é o Felipe. Ele está entrevistando uma especialista, olha, vale a pena, eu vou sentar para assistir. Como a gente lidar com dinheiro, como sair das dívidas, toda essa parte financeira que a gente tem probleminha, às vezes gasta mais do que pode, enfim. Então, assim, é um bate-papo muito bacana e no próximo bloco nós vamos acompanhar juntos, vale muito a pena. Volto já já. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O que vou levar na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus, um bom caminho se faz com amor. Todo dia é dia de Bramilizar.
Ovos brancos com 20 unidades, R$ 6,99. Banana d'água, quilo, R$ 2,99. Laranja pera ou limão, quilo, R$1. Todo dia de Brasil! Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Voltamos com o programa original quase acabando, mas não acabou não. Como eu disse, tem um bate-papo muito bacana do colega, o jornalista Felipe Moura, que vocês sempre acompanham a reportagem dele aqui. Hoje vocês vão ver o Felipe. Vocês sempre acompanham, conhecem o Felipe. O Felipe entrevistando uma especialista, dando dicas para como manter a saúde financeira no ano 2022. Muito bacana. Eu comecei a assistir, mas não deu tempo, né? E eu vou assistir o restinho agora, vou acompanhar com vocês. Então, por hoje, no original, essa nossa última parte, eu vou deixar o Felipe encerrar. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer, mas vocês fiquem com o Felipe, porque, gente, vale muito a pena. Vamos conferir. A partir de agora, você acompanha um bate-papo exclusivo com a administradora Catarina Sacerdote. Ela é especialista em investimento e risco pela Fundação Getúlio Vargas e atua na área de planejamento financeiro pessoal e familiar. A nossa entrevista vai te ajudar a organizar melhor as contas no início deste ano de 2022. Lembrando, essa entrevista você acessa nas nossas redes sociais e no canal do Brasil61.com no YouTube. Não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir e também de compartilhar. Catarina, seja bem-vinda. Olá, Felipe, bom dia, obrigada. Com o início de um novo ano, acumulam-se aí várias despesas, né, como matrícula dos filhos na escola, material escolar e alguns impostos específicos, como IPTU, imposto de renda. Como que as pessoas podem se planejar financeiramente para não passar aperto? Felipe, em geral, assim, quando a gente vai falar de planejamento financeiro, a gente quer ter o mínimo de previsibilidade, né? Então, em geral, eu recomendo que as pessoas tenham o que eu chamo de calendário financeiro. Então, sentar e avaliar aí quais receitas eu tenho para entrar todo mês. Quem é assalariado tem essa vantagem de conseguir, né, prever o dia do seu salário. Quem não vai precisar criar algumas estratégias. Quando a gente vai falar de consultoria para empreendedores, pequenos empreendedores, a gente utiliza aí de algumas estratégias para que esse empreendedor aprenda a ter um salário, um dia fixo, né, porque isso vai ajudar não só a organização pessoal, como a organização da empresa também. E a partir daí, anotar também a previsão das despesas. Então, eu falo que quem faz um calendário, por exemplo, quando eu faço planilha, eu faço um mês ao lado do outro. Então, eu faço de janeiro, fevereiro, março até dezembro. E aí eu consigo visualizar se em janeiro eu vou estar deficitário ou superavitário. Está sobrando ou está faltando dinheiro. E eu já consigo prever com antecedência quais medidas eu vou precisar tomar. Então, vou tentar separar mais ou menos em 3 casos, né?
vamos pensar assim, naquele caso que eu fiz um orçamento que está faltando, está sobrando alguns meses anteriores, sei lá, dezembro, que é um mês que costuma entrar 13º, janeiro, para alguns servidores costumam entrar também algumas férias, 13º, né? Então, está sobrando em janeiro, mas eu já estou vendo que vai faltar em fevereiro. Basta eu fazer essa projeção, deixar o dinheiro ali numa poupança, num CDB de liquidez diária, né? Então, está disponível para cobrir aquele mês que está faltando. Se eu estou falando de um orçamento que está empatando, essa pessoa vai precisar ter uma luz amarela sobre esse orçamento, porque não dá para sair muito dali, né? E se a gente está falando de um orçamento deficitário, eu vejo, em geral, assim, duas estratégias que costumam funcionar. Assim, uma está relacionada a talvez fazer uma reorganização e procurar um empréstimo barato. Então, às vezes, dependendo do acesso que a pessoa tem, a gente até sugere fazer um consignado, um empréstimo pessoal, que a gente sabe que vai ser uma dívida de custo muito baixo. A gente, às vezes, vai reduzir essa dívida a 30% ao ano. Então, olha que diferença. Se seu orçamento está faltando R$1.000, você vai pagar 1.300 no final de um ano, né? Vai dividir ali em 12 vezes, vai pagar 1.300. Mas é muito melhor do que ter uma dívida de R$3.000 no final de um ano por causa de um mês aí que ficou deficitário, sabe? Então, e aí uma segunda estratégia é avaliar o potencial de gerar renda que essa família ou essa pessoa tem, né? Se é uma pessoa que tem um salário fixo, às vezes, e se é possível, se dá na renda desse assalariado, a gente, no tempo, né, desse assalariado, eu costumo sugerir buscar uma renda extra, né? Tem potencial aí para prestar uma consultoria, para fazer alguma coisa que faz muito bem, né? Às vezes, muitas vezes ligada à área de alimentação, porque aí aumenta a renda naqueles meses que está um pouquinho mais difícil e a gente consegue cobrir esse orçamento. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, aponta que 3 em cada 4 famílias brasileiras estão endividadas. É possível organizar as contas em 2022? Que dicas, você já falou um pouco sobre isso, inclusive, né? Você dá para os brasileiros que querem deixar de ter um nome sujo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é encarar o tamanho desse problema, exatamente, né? Então, recomendo assim, ou planilha, mais uma vez, ou papel, mas a gente definir aí o valor original dessa dívida. É muito importante a gente buscar primeiro o valor original da nossa dívida. Por quê? Tem algumas dívidas que, como eu acabei de citar, os juros dessa dívida é tão alto, né? Um bom exemplo é cheque especial, né? Os juros que é cobrado dessa dívida é tão alto que chega um momento que a gente se perde. Eles são obrigados a disponibilizar para a gente o custo efetivo total, CET, dessa dívida. Então, compara ali o CET. Às vezes, num primeiro momento, a gente até pode pensar assim, cara, aquilo que tem o CET muito alto, deixa eu pagar logo porque os juros é maior. Quando, na verdade, se a gente notar que a gente pode trocar uma dívida de CET muito baixa por uma dívida de CET menor, então, às vezes, vale a pena a gente abandonar essa dívida, deixar ali que a empresa, a instituição financeira passe por um processo ali de revisão da dívida, porque é muito provável que em algum momento ela vai te oferecer um custo menor por essa dívida, né? Não vale a pena a gente fazer a renegociação se a gente não olhou o nosso orçamento. Não vale a pena a gente fazer parcelamento se a gente não olhou o nosso orçamento. Porque se você não percebeu que há espaços de sobra de dinheiro ali, de recursos sobrando mês a mês, e faz uma renegociação, daqui 2 meses você vai estar todo apertado de novo. E aí, às vezes, você perdeu uma janela de negociação, perdeu uma oportunidade de negociação que você tinha. Então, às vezes, vale a pena se acalmar emocionalmente primeiro, né, o primeiro passo aí. Segundo, revisitar, fazer uma projeção de orçamento e partir lá em terceiro lugar para uma renegociação, para uma troca de dívidas. Joia, Catarina, você falou sobre necessidades básicas, comer é uma delas, né? E a inflação nos últimos 12 meses passou aí dos 10%. O preço da gasolina também disparou em 2021, chegou a bater os R$7, passou disso. Como as famílias podem minimizar o impacto dessa disparada nos preços? Ninguém quer, encarar suas finanças
e ver que vai precisar cortar em alguma coisa, ainda mais se essa coisa às vezes é ali um lazer, é o pouco lazer que a gente tem, né? E segundo, a gente partir aí para dicas de economia doméstica, tentando entender a realidade de cada um e tentando fazer aquilo que é possível na realidade de cada um, né? Então, quando a gente vai falar de alimentos, por exemplo, tentar pesquisar, conversar, fazer compras talvez ali nas feiras que acontecem em bairros, para tentar conversar com essas pessoas e entender quais são os alimentos da época, o que está passando por entre safra, o que pode ser substituído, né? O que a gente está visualizando aí de frutas e verduras da estação, para que a gente consiga encontrar um equilíbrio na economia doméstica, que é tentar gastar menos com o mercado, com a alimentação, com a saúde, né? Outra coisa que a gente teve um aumento absurdo em 2021 foi o gás, né? Eu não consigo dar uma dica para comprar gás mais barato, né? Mas eu consigo talvez pensar como que esses alimentos são cozidos dentro de casa. Será que é possível picá-los um pouquinho menor para a gente gastar menos tempo? Cozinhar em panela de pressão, que faz esse cozimento ser mais rápido. Quando for usar um forno, né? Você pensa assim, um forno é quadrado assim, e a gente tem o hábito de colocar uma assadeira só lá dentro. Será que se eu fizer ali mais 2 grelhas e enquanto uma coisa está assando, um bolo está assando, eu estou assando uma outra coisa em cima, uma outra coisa embaixo? É o jeitinho brasileiro positivo, né, nesse caso. A criatividade brasileira, na verdade, é isso mesmo. Perfeito. Catarina, a próxima pergunta é sobre um tema que ficou muito famoso, né, nos últimos anos. Imagino as pessoas tendo mais contato com essas questões envolvendo orçamento familiar e finanças pessoais, acabam tendo ou ouvindo desse tema com frequência, que é a famosa reserva de emergência, né? O que é essa reserva de emergência e como que as pessoas, se possível, não sei, né? A gente conversou um pouco sobre isso, dependendo da classe social, dos recursos que ela ganha, como que cada pessoa pode conquistar essa reserva de emergência, né? Ao longo dos anos aí. Legal, a sua pergunta é ótima, porque você falou bem, né? As pessoas estão tendo contato com o mundo dos investimentos, aí a gente gourmetiza umas coisas que são muito simples, na verdade, né? Mas reserva de segurança nada mais é do que o famoso colchão, né? Quando eu era criança lá, o meu pai falava que a gente tinha que ter um colchão de segurança, né? Reserva de emergência, reserva de segurança, nada mais é do que um colchão, né? Aquilo que, bom, se acontecer um imprevisto, se acontecer um acidente, como que eu estou protegido aí dessa maneira? Em orçamentos, em geral, a gente vai falar de uma reserva simples, que vai te proteger, talvez, contra um desemprego, que vai te proteger contra, quando a gente está falando de assalariado, ou que a gente vai falar que vai te proteger de um mês de faturamento muito baixo, se a gente está falando ali de um pequeno empresário, de um empreendedor, né? Essa reserva, em geral, eu gosto de calcular sobre o custo de vida da pessoa. E aí, dentro de alguns perfis que a gente define, então cheguei lá naquele custo mensal, a gente vai definir entre 3 meses até 12 meses do custo mensal daquela ou pessoa ou família, né? Às vezes, quando a gente está falando de família, a gente vai falar de uma junção de renda de 2 ou 3 pessoas, e calculo sempre dentro de uma proporcionalidade, né? Então, é uma família de pessoas assalariadas. As pessoas assalariadas, em geral, ou elas têm estabilidade, porque são servidoras, quando a gente está falando de Brasília, isso é muito comum, ou elas têm ali o FGTS, o seguro-desemprego. Então, com esses recursos, é possível viver alguns meses até que se reestabeleça profissionalmente? Em geral, eu recomendo 6 meses, né, para assalariados que têm essa possibilidade de desligamento. Joia, Catarina. E a nossa última pergunta, a gente fala aí sobre uma realidade que também é uma realidade mais dura, né, do brasileiro, que 30 milhões de trabalhadores recebem até um salário mínimo, né, segundo o levantamento realizado aí pela consultoria iDados, com base na PNAD do 2º trimestre ainda. A gente vê especialistas falando que o brasileiro precisa aprender a poupar, investir, e aí cada um tem a sua porcentagem ideal de investimento dentro do salário. Acredita que isso é possível mesmo nas famílias que têm mais dificuldades? Que é o caso, né, de 30 milhões de trabalhadores recebendo aí pouco mais de R$ 1.100? É
possível, mas a gente também tem que desconstruir um pouquinho o que é poupar e investir, o que é educação financeira, sabe, assim, porque num imaginário, não sei, que se inventou na internet, a gente acredita que é aquela pessoa que gasta menos do que ganha, e aí aquilo que você falou, tem educador que fala 10%, 20%, 30%. Cara, se eu estou falando de alguém que ganha um salário mínimo, a pessoa vive com 70% do que ela ganha, sendo que ela vai gastar quase 50% com alimentação, me poupa, né? Assim, não é impossível, né? Assim, Agora, por exemplo, se é possível que essa pessoa adquira, por exemplo, um imóvel próprio, que vai ser uma casa simples, muito provavelmente num bairro desses, né, que é construído muito com esse objetivo de proteger pessoas em estado de vulnerabilidade, mas que vai custar ali 10% do salário dela. Ela vai fazer um esforço muito grande e vai quitar essa casa. Isso é poupar. É por isso que a gente fala que o planejamento financeiro pessoal, ele tem 6 pilares, sabe? Que primeiro a gente vai começar organizando ali as finanças, entendendo as finanças, e lá em último a gente vai fazer gestão de ativos em vida, sabe? Assim, então, respondendo a sua pergunta, é possível? Mas a resposta ela não é de bate-pronto, a gente não vai ter uma estratégia única, isso aqui vai funcionar para todo mundo, porque a gente tem que observar algumas variáveis antes de chegar aí na fórmula, na equação para aquela família, sabe? Perfeito, muito bom. E com isso nós chegamos ao final do nosso bate-papo. Catarina, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. É um assunto que eu gosto muito, estudo e acho que precisa ser muito conversado. Com toda certeza. Daí a importância e por isso que a gente está trazendo isso para todo mundo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.